Pode à Mesa está de volta. Aqui esse espaço que a gente fala sobre família, relacionamento, trajetória pessoal, sobre vida. E a próxima convidada ao Pode à Mesa, a mesa mudou de lugar, não sei se vocês repararam. É que é aquela coisa, se Maomé não vai à a montanha vem a Maomé. Eu convidei ela, ó, desde que eu lancei, eu sempre quis conversar muito com ela. Porque ela é luz, ela é linda, ela é inteligente, é uma super amiga, é uma boa mãe, é mulher do DOC, é mãe de 7. E tudo isso que eu tô falando é muito melhor pessoalmente. Quando as pessoas perguntam se é de verdade, eu posso comprovar. Ela é a Sâmia Marcilli. Oh, meu Deus do céu. Aí a gente chora no início do podcast. É tudo isso mesmo. E é uma grande alegria mesmo vir conversar com você. Eu adoro conversar com você. A gente tem uma amizade muito especial pra mim, sabe? Que eu queria lembrar um pouquinho, que as pessoas sempre perguntam assim, como você conheceu a Sâmia? Como que foi isso? E contar um pouquinho, ver se a gente lembra, testa a nossa memória dos 40 anos, dos 40 mais. Nossa, o prazer é meu estar aqui. Nossa, muito obrigada. Infelizmente, eu não consegui. Muito obrigada por ter vindo. Foi ótimo. Eu falei, não, Sâmia, eu vou até você. Não tem problema, a gente leva lá, faz na sua mesa e a gente conversa. É, o bom que a gente está aqui no lugar onde eu fico super com os meninos, então elas também puderam entrar um pouquinho aqui em casa. Tá, fica à vontade. Não é? E ficar à vontade, exatamente. Mas eu adorei, muito obrigada. Sempre, as conversas com a Lulu são sempre muito maravilhosas. A gente conversa pouco, mas quando a gente vai na nossa última conversa, nosso último almoço, eu falei isso pro Ítalo, eu falei, cara, a gente se vê não tanto quanto a gente gostaria. Mas quando a gente tá, nossa, é super gostoso, né? A gente poderia ficar horas. É de verdade, né? E acho que foi assim, meio que a gente se conheceu, né? Pra quem a gente se conheceu no dia que você falou, você lembra? Você nem lembra. Não lembro. Foi quando você fez o encontro das 7 mulheres. Ah, sim. Lembrou? Lembrei. E aí você falou, você tava com o Ângelo, bebezinho. Foram 7 ou 5? 5, bebezinho, bem pequenininho. É você verdade. tava meio começando, né, mesmo. a falar mais, a se expor mais da sua vida. E eu fui, era um encontro pequeno, inacreditável, eu era pequenininha. E a gente se conheceu e a sua mãe falou uma coisa que é verdade. Nosso santo bateu. É mesmo. É verdade. Caraca, Lulu, que memória boa. Ai, Jesus do céu, eu e minha memória. Depois veio pandemia, a gente fez a live. Nossa, aquela live foi muito boa. Não ficou gravada, você acredita? Não ficou? Não. Na época o Instagram não gravava, você tinha que roubar. Então eu não tenho ela. Nossa, mas aquela live foi muito boa. Aquela época de live, né? Foi muito boa mesmo. São muitos anos, 4 anos, amiga, de amizade. É muito tempo, o tempo te passa engravidou rápido. Junta também, né? Deus foi unindo, acho que é nosso caminho, foi né? Super. A história, a gente tem os 2 filhos, eu só tenho os primeiros, minha filha me faltam 5. Não. 4 no caminho. 4 no 3, caminho. Os nossos 2 filhos mais velhos são a mesma idade, igualzinho. E o pequenininho também, a caçulinha. É verdade, também, é verdade. Né? Que a gente engravidou junto. Então é muito bom. Então eu queria contar um pouquinho, falar um pouquinho para você contar. As pessoas têm muita curiosidade, acho que de como a gente articula, né? Essas coisas que você fala, que você ensina. Porque essa coisa mais difícil é a gente unir mesmo na nossa pessoa, a teoria, os estudos, né? Com a nossa prática, com a nossa vida, né? Esse nosso grande desafio. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Então, eu queria começar do início, assim, da sua vida. Toda pessoa nasce com um nome e, de certa maneira, uma missão na sua família. Já vi você reclamando muito do seu nome. Verdade, ó, minha mãe aí pra me ouvir. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Por que ela escolheu esse nome, você sabe? Olha, nossa, o meu nome não tem uma história bonita. Não tem uma história, nossa. Não, foi simples assim. Minha mãe tinha uma conhecida da minha tia, irmã do meu pai, que tinha 2 filhas, uma chamada Sâmia e a outra chamada Tuane. Ah, igual! Você acredita? Ela deu exatamente. Aí minha mãe, tipo, nossa, que nome bonito. Pronto. Falei, mãe, mas como assim? Você conhecia a pessoa? Não foi um livro, uma história, uma princesa árabe. Uma coisa maravilhosa. Não. Nada. Aí simplesmente a minha mãe falou, nossa, que nome lindo. Só que o nome da pessoa era escrito com Y, não sei o que, não sei o que. E aí minha mãe deu uma brasileirada. Ótimo. E o meu nome é S-A-M-I-A, mesmo sem acento. Não tem acento? Não tem acento, não. Olha, graças a Deus, nesse ponto... Vamos botar no nome. Nesse ponto, meu acertou. É melhor sem acento mesmo, mais fácil. O Antônio do meu filho é sem acento. O meu também. E daí todos os meninos têm nome sem acento. Eu também boto sem acento. E o Ítalo também é sem acento, meu marido. Também é. Também.
Minha irmã é Cecília sem acento. Pois é, eu acho que fica mais elegante. É, mais elegante, Não mais sei. fácil de grafia, principalmente quando vai gravar alguma coisa, né, pra fora, fora as Exatamente. pessoas não... Só o João que não tem jeito. E aí, o João que tá acontece é antigo. que o meu nome acabou ficando simples, né? Tipo, não tem Y, Não tem nada nada. disso. E aí, o meu nome de solteira era Sâmia Costa Vilela. Tá, Vilela, do meu nome, tem dois Dois L's, L's. que é o nome do meu pai. tá. Quando eu me casei, eu tirei o Costa da minha mãe e entrou o Marcílio do Ítalo. Tá. Daí, o meu nome, que já era complicado, porque ninguém entende Sâmia. Sâmia. Todo mundo entende Sandra, entende várias coisas. Samira, Exatamente. Samira entende tudo. Sônia, o pessoal confunde muito. E daí ficou, quando eu for falar, como você chama? Eu tenho que falar Sâmia, S-A-M-I-A. Hoje em dia eu tenho que falar o Marcili, M-A-R-S-I-L-I. Tem dois L's. Não, Não, no só Marcili tem só tem um, mas é L. com S. Muita Tá. gente escreve com Com C. C. E o Vilela com dois L's. Ou seja, falar o meu nome É um causal. é um, entendeu? Acontecimento. Um acontecimento. Mas você não gostava, você falou já Não que não gostava, gostava. não Hoje em dia você já gostava. gosta? Como é pra você? Pois é, hoje em dia, como? Acho que até por causa do Instagram. E aí, toda hora eu fico olhando muito meu nome, todo mundo vai falando muito. Eu acho que eu mesmo me acostumei. E eu acho que eu não gostava mais como pequena Que era por diferente. dois motivos. Um porque era diferente, ninguém entendia. E o outro que era no final do alfabeto. Isso é a última Daí eu da vou fila. contar uma curiosidade. Exatamente. Era a última da fila. Daí, tipo, chamada era a última. Formatura a última. Todo mundo já tava assim, fulana, vai receber não sei o quê. Tipo, formatura de medicina. Todo mundo já tinha Isso é recebido bom, seus suar. diplomas. Estávamos lá, os S, os T's e os V's lá pro aguentava final. mais. Exatamente. E daí, todos os meus filhos têm nome com início do alfabeto. É verdade, Álvaro, Antônio, Ítalo, Não pelo A em si, Ângelo, mas eu falei, eu não quero nenhum Augusto, nome de final. de final De de S, alfabeto. entendi. Sabe, traumas infantis? Sei, Vicente. Levei Os nomes para... lindos, Vicente. Não tem vez comigo. Vicente, coitado. Vicente não dá pra ter. Entendi. Não pelo nome em O si, nome é lindo. mas porque coitado começa com V. Entendi, olha que engraçado. Olha que coisa. E daí é engraçado mesmo, porque os meus filhos todos têm nome simples. Um nome Antônio, Augusto, Álvaro, José, né, Cláudio, todos têm nome simples e todos têm do início do alfabeto. É verdade. O que mais puxa pra lá é o J, Que é o último, assim. que é o último, José. Que é o José, tá. O resto... Que é bem no início que também. é bem no início. É, que engraçado. Olha, menina, acho que ficou lá no meu subconsciente. E aí ficou assim. Você reclamava quando você era nova, assim, do Nossa, nome? reclamava. Coitada da sua mãe. E minha irmã, engraçado, que minha irmã sempre adorou o nome dela. Porque o da sua irmã é mais diferente Mais até do que o diferente, seu, né? Tuane. Mas também é Tuane, Também, T-U-A-N-E. é. Sim, pelo menos isso a minha mãe foi boa. E aí foi isso. E você é a mais velha de duas meninas, de uma Sim. casa muito de mulheres, né? Né? Minha mãe, meu Meu pai. pai e sua Minha irmã. irmã e eu. E você, mesmo sendo uma de duas, você tinha essa coisa de irmã mais velha, de ser mais Tinha, responsável, de carregar? Você tinha Era isso? chata. Era. Coitada da minha irmã. É. Era, porque eu era a irmã mais velha. Eu acho que todo irmão mais velho acho que Leva. tem um pouco isso. Eu acho que assim, que todo mundo fala, mas você acha que os pais colocam uma carga no irmão mais velho? Eu acho que, de certa forma, qual é a minha teoria sobre a vida? Isso que a gente quer ouvir. O que eu acho é que a gente acaba se instalando na nossa realidade. Num lugar. Isso. E o nosso lugar é esse. Esse. Tipo, lugar de mãe é mãe, lugar de pai é pai, lugar de irmão mais velho, Mais velho, velho, irmão mais aham. novo, mais novo, né? Então, Sim. tipo, o Ítalo, que é o meu filho mais velho, ele tem um lugar de irmão mais velho. Ou seja, ele é o mais velho de 7. Ele foi o Sim. primeiro de tudo. Isso é uma história Então, dele, faz parte Exato. da... Então eu acho que assim, não é que totalmente você faça isso conscientemente colocando essa carga, mas esse é o lugar dele no mundo, entendeu? Sim. E eu não acho Total. isso problemático. Não, claro que não. Eu acho que isso é algo que Que é entende? isso, eu sou a terceira. Exato. É o lugar que eu o lugar ocupo que ali. é. Exatamente. E, em geral, isso. O filho mais novo, que é o Claudinho, por exemplo, nossa, ele é total filho mais novo. E ele tem os benefícios de filho mais novo e os malefícios de filho mais novo. Todo mundo vai ter. Exatamente. Ali dentro dessa... Assim como o Ítalo hoje em dia, ele como filho mais velho, ele tem regalias que os outros não têm. Ontem, por exemplo, ele ficou assistindo o jogo de futebol até 10 horas da noite. Todos os meninos estavam dormindo. E aí, a gente fala isso pra ele, olha, você pode fazer isso com seu filho mais velho. Então, tem coisas mais difíceis, no sentido de que você dá responsabilidade. A gente agora viajou e falou, Ítalo, você é o mais velho.
a gente espera isso de você mesmo. Sim. Esse é o seu lugar, Claro. né? Então, eu diante de tudo, eu preciso que você faça lugar da sua mãe e do seu pai do que as coisas que a gente ensina na hora que a gente não tá. Claro. E o filho mais novo tem essa coisa, ele é amado por todos. Ou seja, a gente sempre brinca que é o mais amado de todos, porque ele é amado pela mãe, pelo pai, por todos os irmãos. É verdade. De uma forma diferente, porque, enfim, todo mundo, né, Claro. cuida dele de um jeito especial. Mas, ao mesmo tempo, ele, por não ter um mais novo do que ele acaba não tendo certas responsabilidades que um irmão mais velho tem. Então, ele, de alguma maneira, ele fica um pouco, não sei se é infantilizado, mas ele fica um pouco mais arrastando um pouco Não é chamado mais. tanto a responsabilidade, Exato. porque de fato não precisa. Não precisa. Exatamente. Né? A gente precisa olhar o que é a verdade ali, a Exato, realidade. exatamente. Né? E eu acho que é assim que a vida é. Que cada um vai se desenvolvendo dentro do seu Dentro lugar na do sua seu lugar. família. Exatamente. Essa experiência de ter muitos filhos te dá uma amostragem muito legal, né? Sobre isso. Sobre exatamente. isso. Exatamente. E aí eu, como irmã mais velha, eu tinha coisas de irmã mais velha, né? Então, tipo... Mas como um peso, assim, difícil? Você Não, acha de não. lugar difícil? Não, Não. Eu acho, meu filho mais velho sempre fala, eu acho ótimo, Eu acho adoro. ótimo. Que bom a pessoa gostar do lugar que ela ocupa, né? Exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente deveria, inclusive, animar os nossos filhos a isso. Bem, Aham. você ocupa esse lugar e esse lugar. É o Tem seu. suas coisas boas, suas coisas ruins, mas esse é o seu lugar. Claro. Entende? Não tem nenhum lugar no mundo Então, que você deveria exatamente. Exato. Então, Uhum. assim, você ficar pensando, mas se eu não fosse... estar. Coitado, nascer- ele é o mais velho por isso, o mais Puxa. novo disso. A gente perde a potência, a força do perde. lugar da pessoa. Exatamente. Eu adoro ser a terceira, eu gosto de ser a terceira. Tem lá, sou meio do meio, não Exato. sei. mas Meio que... Eu acho que é isso. Eu acho que tem coisas que a gente não se deve colocar como problema na vida. problema na vida. Porque não é um problema. É verdade. É a sua realidade. Paciência. E a partir daí a gente, né, vive as coisas, né? Então, eu, como irmã mais velha, eu fazia com a minha irmã, eu falava, mãe, você não tá exigindo tanto dela quanto Como de deveria. você. Não como, eu não achava que de mim, não. Eu achava que ela deveria exigir mais mesmo. Minha mãe Porque a exigia gente- muito das mulheres, mais do que dos homens, então não tinha sempre sensação. Pois mas- é. Então, eu ficava super no pé da minha irmã. E minha mãe falava, você não é mãe dela. Eu falava, eu sei, mas é que você tá sendo muito frouxa. Aí veio a mãe. Exatamente, não tem jeito. Então, era um pouco isso, mas, assim, a minha relação com a minha irmã é uma Sempre relação foi muito boa, né? boa. Muito E legal. a minha irmã, ela me vê como irmã mais velha mesmo, mas ela tem algumas coisas de, por exemplo, de proteção muito mais do que eu tenho em relação a ela. Olha, que Sabe? legal. Assim, tipo, se alguém faz alguma coisa comigo, a minha irmã é muito mais... Leoa. Muito mais do que Ah. eu. Apesar dela ser minha irmã Minha mais é nova. Ela é do super assim, temperamento, do exatamente. jeito dela. Exatamente. E uma memória queria que você lembrasse uma memória da sua infância, assim. O que você lembra da sua Sabia que infância? você ia perguntar isso, socorro. A minha mãe fala, minha filha, você não lembra nada da sua infância. Eu tô falando Você sério, não minha lembra memória muito? é Sabe muito que meu ruim. marido também? Gente, Fala minha que não memória é lembra. muito ruim. Não, assim, eu me lembro, mas assim, eu não tenho memórias tão vivas assim, sabe? Eu tenho algumas memórias, sei lá, de momentos nossos em casa, sabe? Mas, por Algum exemplo, lugar, viagens, algum programa. Não, por exemplo, um lugar, um programa, uma coisa que a sua família gostava de fazer, ir à praia. E eu lembro muito da minha infância, por exemplo, minha família gostava de ir no Parque da Cidade. Sim. É nem vou há milênios, é na Gávea. Sei. Acho que talvez temos uma coisa dos imaginários das fotos. Tem Pois umas é. fotos dos meus irmãos Então. no Parque da Cidade. Exato. Então a gente às vezes não se confunde Exato. ali se a gente viveu. ou se- Exatamente. né? Então, né? exatamente. Alguma Então, a coisa gente assim. ia muito no Bosque da Barra, que hoje Aqui. que era, a gente chamava de Cebolão até, né? Sim. A gente ia muito lá para andar de bicicleta. Eu morava em Jacarepaguá, que é próximo da Barra da Tijuca, mas eu estudava na Barra, minha mãe trabalhava na Barra, então a gente tinha muita vida na Barra mesmo. Então a gente ia muito para lá e nas minhas férias eu ia muito para casa da minha avó, por parte de mãe, Aonde era? que é Miguel Pereira. Ah, Miguel Pereira, tá. Então eu passava assim grande parte das minhas férias lá e a gente não tinha muitos amigos lá. Não? Não tinha. A gente ia pra casa da minha avó pra ficar com minha avó, né? A mãe da sua mãe da minha mãe. Então, assim, aquela típica avó que cozinhava super bem, que fazia tricô, que fazia crochê. Então, eu aprendi a fazer tricô e crochê com a minha avó. Ai, que massa. Hoje em dia, eu acho que eu não Você lembro sabe? mais. Eu adoraria saber costurar, saber que eu não sei. Minha Não, avó então, já tinha costurar, morrido, ninguém me minha ensinou. avó não me ensinava, mas ela me ensinava a fazer tricô e crochê.
Então eu fazia meia, fazia bolsa, fazia casaquinho de boneca, fazia todas Você essas ficava coisas. muitos dias? Ficava muitos, eu ficava tipo assim, Delícia. mais da metade das Das férias eu férias. ficava lá. Então a gente fica, e a minha avó morava, na verdade, junto com a minha bisavó, né? Por uma parte, assim, essa é a memória que eu tenho mais viva, né? Presente. E aí a minha avó morava com ela, só que a minha bisavó tinha hábitos muito curiosos. Tipo, ela almoçava às 10 horas da manhã e 5 horas da tarde ela tava dormindo, entendeu? Então, tipo, ela acordava às 5 horas da manhã, 10 horas ela Bem tava assim. almoçando, 5 da tarde ela tava dormindo. Aham. Ainda mais Miguel Pereira no frio de julho, era isso, super frio. Então a gente ficava no porão da casa da minha bisavó, que era uma casinha, assim, bem modesta, assim, a gente ficava no porão, não tinha banheiro no porão. A gente levava um pinico pra fazer xixi. Olha só que curioso. Olha, não sei, ninguém De sabe. noite. De Ai, noite. no frio. No frio. E Que lá é o que a gente frio ficava mesmo, fazendo lá? né? Assistindo televisão? Não. A gente ficava fazendo tricô e crochê. A gente levava um lanche lá pra E baixo. conviviam entre vocês, família, sua mãe também? Não, ia eu, minha irmã e minha avó. Ah, você ficava com a sua avó pra conviver com a Éramos sua três, avó. exatamente. E sua avó é viva? É viva. Ah. É viva. Ela tá com 86. Mas ela mora no Rio hoje? Mora na casa da minha mãe. Ah, Hoje em tá. dia ela mora na casa da minha Você mãe. tem uma super relação com a avó? Tenho, sempre tive. Ah, que sempre legal. tive. Eu acho, inclusive, que minha avó que conseguiu minha conversão. Foi? Sua avó, a sua avó é minha religiosa? avó, E minha avó rezava muito o terço. E ela sempre falava, minha filha, reza o terço comigo. Eu falava, ai, vó, que chatice, não vou rezar de jeito nenhum. Lá. E aí, por um tempo, quando eu era menor, eu ainda rezava com ela. E minha avó tem o hábito, sempre teve o hábito de dormir com o terço. Então, ela até hoje faz isso. Ela dorme com o terço na mão e vai rezando. Engraçado que eu tenho o mesmo hábito que ela. Você dorme com terço? Dormo com o terço na mão e eu pego no sono, Como passando as contas do rosário. Engraçado, né? Sim, não Você é uma reza, coisa- então, tipo, um terço acordada, vamos dizer assim? É, leva e ao um longo pra... da noite, se eu Você tiver... você pega um terço pego pra e vou rezar. rezando. Por exemplo, essa noite Acorda eu de acordei madrugada? umas 2h pouca da manhã pra fazer xixi. E daí eu fiquei um pouco preocupada com uma situação. E aí eu falei, cara, aí eu pego o terço. E aí, especificamente, essa noite eu estava rezando por essa Intenção. pele aí do aborto que vai passar e tal. E eu falei, cara, vou rezar por isso. Então, não é incomum isso acontecer, sabe? De você eu, rezar de tipo, noite. rezar na Mas o madrugada. terço realmente é uma oração muito calmante mesmo, Calmante. né? É, Porque você a repetição, as pessoas falam tanto É. de mindfulness. O terço O é o meu terço é mindfulness. é o nosso mindfulness, é o mindfulness do católico, é o Total. terço. Que é aquela repetição e quantas pessoas... Eu tenho uma amiga minha que o marido estava com dificuldade de dormir, ele queria tomar remédio, ela falou, vamos começar a rezar o terço antes de dormir, antes de você começar o remédio, e ele começou a dormir. Não, eu faço isso várias 3 vezes. vezes, Se ajuda eu muito. tiver mais preocupada e tal, então, Mais nossa, ansiosa. eu tenho vários terços comigo. E engraçado que minha avó tinha esse hábito de ficar... E ela ainda reza assim. Ainda reza assim. E ela sempre dizia que ela rezava por mim e tal. E aí eu digo que minha conversão acho que foi um pouco fruto de todos esses terços que minha avó rezou por mim. Por você. A gente vai falar da conversão daqui a pouco. Mas vamos aproveitar para você. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre... Você cresceu nessa casa feminina, de vó. E aí você, quando se descobriu, quando você ia ser mãe de um menino, desse primeiro menino, foi o primeiro menino da família, né? O seu filho mais velho. Como foi pra você essa coisa de educar menino, olhar pra essa outra realidade? Assim, eu falo um pouco por mim. Pra mim eu era uma casa muito feminina. E quando eu vi assim, caramba, como é que eu vou agora trabalhar essa parte da masculinidade, desse olhar também do menino em relação às mulheres, as nossas dificuldades e ao mesmo tempo ser menino. Como foi pra você essa notícia? É engraçado você falar isso, que até eu agora acabei de gravar umas aulas sobre educação de meninos e meninas. Na comunidade. Na comunidade. E aí, na primeira aula, que é a aula introdutória, eu tô contando isso porque é assim como eu realmente vejo, né? Eu acho que, e o que sempre me chamou a atenção, tipo, quando eu descobri que era um menino, eu não pensei, cara, agora eu tenho que pensar em coisas de menino. Não foi isso que eu pensei. Não. E não é muito assim que eu penso. Eu pensava o que eu sempre pensei. Cara, que meus filhos... Eu gostaria que meus filhos fossem pessoas de valor, né? Isso. Com bom caráter e que amem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa era a base pra mim, entende? Então, assim, a base pra mim... nesse momento. Você não tinha aquela coisa assim, não teve isso. Que legal, sabe? Não tive, eu não tive e eu não tenho. Eu falei isso na aula. Então, até quando eu vou dando aula de meninos e meninas, de alguma maneira, tudo que você vai falando de educação de meninos e meninas
serve pra um, serve pra outro. Agora, saiu um Reels, inclusive, eu falando assim, não, porque as meninas precisam de muito amor pra poder gerar amor. Aí uma menina perguntou, mas os meninos também? Claro que sim, também, entendeu? Claro. Então, assim, sim, você tem um peso maior em algumas coisas do que outras, mas a sexualidade, ela abarca todo o ser humano. E aí, o meu entendimento é que antes da gente chegar na parte da sexualidade em si, ou seja, da expressão da sexualidade, da feminilidade, da masculinidade, dessa diferença, para que isso se desabroche de forma saudável, eu preciso de uma pessoa íntegra, entendeu? Sem dúvida. Sabe? Total. Então, realmente, assim, quando um dos meninos, ele tinha o hábito, por exemplo, de varrer coisa, de limpar coisa, e eu confesso que por um momento, eu fiquei um pouco assim, falei, caramba, será que ele vai, sei lá, ter um jeito mais feminino? O que eu tenho que fazer com isso? Né? O que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que evitar que ele limpe coisas ou não? Isso foi uma dúvida que eu tive no início da minha educação. Eu tive que pensar sobre isso. E hoje eu chego à conclusão que não. Não, claro que não. Eu não acho que é assim. Então eu acho que a pessoa fala, não, mas ensina a cozinhar, não sei o que. Eu falei, gente, uma pessoa, ela precisa conseguir sobreviver. Ela precisa conseguir fazer sua própria comida, ela precisa conseguir arrumar sua própria cama. Então, assim... Cuidar dos filhos, né? Exatamente. Claro. Então, o menino conseguir arrumar a própria cama... Você não está feminilizando o menino como se arrumar a própria cama fosse uma coisa para as mulheres, né? Então, a minha percepção hoje qualquer tarefa pode ser feita por qualquer um. Qualquer uma. Também. Cozinhar, fazer qualquer coisa, né? A forma é como a gente Quanto vai melhor lidar isso também, como aquilo. É melhor para casa, né? Também, né? Para família, né? Então, tipo, eu nunca Todo mundo tá disposto a eu fazer. não vou ensinar os meus filhos a separar roupa, dobrar a própria roupa, arrumar a própria cama, porque eles são meninos. Não. Isso vai feminilizá-los de jeito nenhum. Bem, eu tô formando seres humanos. Se eles forem pais de família, cara, eles precisam conseguir... Porque a questão de você arrumar a própria cama e de você fazer a própria comida é uma questão de preocupação com o próximo, a meu ver. Com a família. Com a família. Então, tipo, eu preciso... Se eles sabem fazer e sabem o quanto é difícil, na hora que eles não puderem fazer por algum motivo, que estão trabalhando, porque não sei o quê, e a esposa deles fizer, eles vão saber o valor que aquilo tem. É verdade. Entendeu? Tipo, cara, é trabalhoso você fazer uma cama, sabe? Parece uma coisa simples. Cara, você tem que gastar um tempo ali, você precisa de ordem, né? Você precisa de preocupação com o próximo que vai depois arrumar aquele quarto, sabe? Então, a minha visão de educação é um pouco essa, sabe? Eu entendo, mas a minha pergunta também é assim, isso total, eu me lembro muito de quando os meninos nasceram, de falar, eu quero que eles sejam gente, sejam tipo boas pessoas. Isso não faz diferença, quando as pessoas perguntavam, isso realmente não faz diferença nenhuma se é homem ou mulher, né? E eu acho que na minha casa, que eu tinha um menino e menina, eu não via essa diferença de feminino muito. Mas tem algo do chamado à força, que eu acho que a gente vive num tempo de um abafamento da masculinidade. Isso não foi uma coisa que te deu uma... Porque assim, eu tinha uma preocupação, é o meu lado pessoal, né? Um pouco assim, a minha mãe chamava nós mulheres mais a responsabilidade do que muitas vezes os meus irmãos. Essa proteção um pouco, essa fragilidade, um pouco de experiência, né? Também. Pois é, eu não tinha meninas na minha casa para poder... Meninos para dessa diferença. Eu não tinha. Então, na minha casa, os meninos faziam de tudo, né? Tipo assim, não tinha, então vou chamar a minha filha para fazer e deixa que os meninos façam. Não, que não. Né? Então, não acontecia. Mas também é verdade, aqui pensando junto com você, que eu sempre tive um marido que é um marido masculino. Sim. Né? Então, essa força já era presente muito na sua casa. Talvez isso não fosse uma preocupação para mim, porque eu tinha... O Ítalo sempre teve isso. Então, engraçado, esses dias também no Instagram, porque por acaso eu li num livro falando sobre... Eu tava lendo sobre feminilidade e masculinidade, e aí no livro dizia que um homem de verdade não deixa que a mulher, na hora que tá andando na rua, que a rua tá aqui, fica e aqui tá o passado, fica sempre na ponta. Não, o Ítalo sempre fez isso comigo.
E quando eu li, eu Percebeu. mostrei pra ele. Ensina os meninos. Isso sempre foi uma coisa que aconteceu na minha vida por causa do Ítalo. Então, todas as vezes que a gente tá andando, o Ítalo vem pro lado de cá E tá do e lado me da deixa rua. do lado da rua, Você né? pro lado de dentro. E aí foi até curioso, porque eu coloquei uma enquete até no Instagram perguntando pro perdi, pessoal o que eles achavam. Ah, não, isso tá certo, isso é próprio de um homem, ou não, o homem também não é trouxa, né? São cuidados. E aí, exatamente. A esmagadora maioria também, o meu público também é um público um pouco Bem diferenciado, alinhado, né? Um público bem alinhado. E aí eles falaram, não, realmente, isso é uma coisa de masculina. Então, as pessoas conseguem reconhecer isso no sentido de proteção, no sentido de cuidado. Então, realmente, na hora que eu tô com os meninos, por exemplo, eu não deixo, eu não pego a mochila deles para levar, por exemplo. Nunca fiz isso. Mochila da escola, são eles que levam. Eles realmente são os, sabe? É uma coisa pequena. Uma pequena coisa que vai forjando, né? Exatamente. Então, por exemplo, mas isso o Ítalo também ajuda. Tipo, na hora que eu estiver carregando alguma coisa, na hora ele fala, pega da sua mãe. Não deixa que a sua mãe pegue, né? Então, a gente sempre meio que fez isso de alguma forma, sabe? Claro. E essa presença no casal tava bem quando você... Não... Bem, o Ítalo sempre chama pra isso, né? De que os meninos tenham essas coisas, né? Então, tipo, não deixa sua mãe segurar as coisas, se adianta, sabe? Na hora que chega com compras, ele sempre ensinou os meninos a se adiantarem. Mas isso sempre também esteve muito presente na casa do Ítalo, onde tinha menino, né? Então, menina. Tinha um menino e menina. Então, na hora que minha sogra chegava com as coisas, na hora, tanto meu sogro quanto o Ítalo iam lá para ajudá-la a descarregar o carro, né? Então, realmente, são essas pequenas coisas. Por exemplo, na hora que os meninos estão brincando de espada e tal, e aí que eles estão brincando comigo, eu falo pra eles, vocês têm que me proteger. A gente não tá lutando de igual para igual. Vocês têm que me proteger. E vocês usam a espada e a força de vocês pra minha proteção. Né? Então, realmente, em relação às meninas, quando a gente estiver no parquinho o tempo todo, eu falo isso pra eles. Não, porque a menina não sei o quê. Aí eu falo, ela é menina. Menina, a gente não bate, a gente não trata igual menino. Menina você tem que proteger, você tem que outra cuidar. Força, tem que entender esse entendimento da diversidade. Exatamente. Que é outra força, é uma covardia. E aí os meninos, uma vez, um deles falou assim, mas é injusto, porque ela tá batendo na gente, eu falei, verdade, mas você vai ter que resolver de outro jeito, não batendo igual. Você vai ter que resolver de outro jeito, né? Então, isso realmente é uma coisa que a gente fala bastante aqui com eles em relação a saber utilizar a própria força. Até entre eles eu falo isso com eles. Claro, do maior, do menor. Eu falo isso, olha, vocês têm que saber utilizar a própria força pro bem, né? Tipo, ter força não significa que você vai utilizar para destruição. Né? Então, realmente, a educação de um menino é você utilizar tanto a sua inteligência, quanto a sua afetividade, quanto a sua força para servir a um ideal, que é maior do que você. Porque se o menino utiliza de tudo isso para si próprio, ele vai se virar um tirano e vai utilizar tanto a sua força quanto a sua inteligência emocional para subjugar os outros. E isso é muito ruim. Só para ter poder e não para servir. Exatamente. E aí tem uma pergunta super inconveniente, que eu acho que todo mundo adora perguntar, sobre você não ter tido menina, vai parar, tá tentando, como se te faltasse alguma coisa e não conseguisse olhar a abundância que você recebeu. 7 meninos, minha gente, é muita abundância, muita graça. E eu com 2 só, quando eu gravidei do segundo, eu me lembro de ficar incomodada, de falar, gente, imagina o valor que meu filho tem, como é que eu vou desvalorizar isso que eu tenho? Exatamente. Só porque eu não tenho uma coisa que, né, isso pra você fica de boa? Sei lá, então... Quando eu tive o meu primeiro filho, tá bom, menino. Eu não tinha realmente preferência. Menino, não tinha mesmo? Não tinha. Legal. E daí, o segundo, você sempre pensa, será que agora é uma menina? Então, foi assim, será que agora é uma menina? Foi até o quarto. Depois, eu acho que eu falei, não é menina mais. Mas não porque eu quisesse uma menina, mas você sempre fica, poxa, será que vai vir diferente? Joga uma moeda pra cima que lá vai cair. Eu já estava, eu fiz uma ultrassonografia e o ultrassonografia falou assim, eu tô achando que é menina. Menina, eu quase tive um treco. Foi? Eu falei, não, agora não. Agora não. Deixa que o negócio vai. Uma menina, como é que eu vou fazer isso, né? Então eu até falo, gente, se eu tiver uma menina ainda, eu preciso ter gêmeas. Coitada, imagina uma menina mais nova, no meio de 8.
Coitada. Deus sabe. Deus Não sabe, dá pra mas, saber, olha, mas meu Deus do céu. quem sabe? Enfim. Mas você não fica chateada com essa coisa. Porque as pessoas acabam achando que você tá tentando uma menininha e não vê a alegria que você tem com esses meninos maravilhosos. Exato, mas eu acho que assim, para falar a verdade, eu acho que essa frase não faz nem sentido, né? Imagina você sair tendo filho pra você tentar uma menina. Coisa, Eu acho esquisito, né? Porque assim, enfim, você botar uma pessoa no mundo é uma coisa muito séria, grande. só pra eu poder querer uma menina, entendeu? Tipo, sair tendo filho, bem, eu saí tendo filho, mas eu preciso educá-los, eu preciso sustentá-los financeiramente, eu preciso emocionalmente estar bem, o casamento tá nananana, pra poder eu colocar um filho no mundo. Claro. Então, isso assim, não tem nem sentido eu sair tendo filho até na perseguição de uma menina, sabe? Menino é bom também, né? Eu acho, Tudo é bom, né? Uma delícia. exato. Menino é muito bom. Eu acho que assim, se eu tivesse uma menina, é isso que eu te falo. Isso é ótimo. Tem coisas na minha cabeça que eu não penso. Faz bem. Porque eu falo, gente, Que é que eu vou realidade. ficar me martirizando com um negócio que eu não tenho nenhum poder sobre isso. Claro. Eu não tive nenhum poder de ter os meus 7 filhos. Todo mundo fala, mas o que você fez pra ter 7? Eu falei, não fiz nada. Não vou trazer nada. Não fiz nada. Deus mandou 7 meninos. Então, assim, não é uma coisa que está sob o meu domínio. E eu acho que isso é origem de muito sofrimento para as pessoas, sabe? Verdade. Do tipo assim... De querer o que não tá nas suas mãos, né? Tá nas minhas mãos, tá. sabe? E mesmo olhar para um filho meu, eu sei que acontece com muita gente. Eu sei porque tem relatos, assim, das pessoas de chorar durante meses porque tá grávida de uma menina na hora que queria ter um menino. Ou então tá grávida de um menino sendo que queria ter uma menina. Eu tenho uma dificuldade de compreensão, sabe por quê? Assim, desde que eu casei, Lulu, ter filhos pra mim não era uma questão de benefício próprio. Então, eu não tenho os meus filhos porque eu acho uma delícia, sabe? Não é assim que eu vejo. Sim. Apesar de, hoje em dia, eu acho que pela maturidade, eu consegui realmente, encontrar muita alegria em ter os meus filhos, nem sempre foi assim. Né? É difícil, é custoso, principalmente quando você tem vários pequenininhos e que você e principalmente quando, na época que a gente teve os nossos 5 primeiros, especialmente, a gente tinha dificuldade financeira, então a gente tinha dificuldades familiares, da nossa família não ser a favor, a gente tinha dificuldade, inclusive, do ambiente muito mais que a gente tem hoje. Porque hoje em dia... Tem mais pessoas. Você vê, começa conhecendo mais gente que com muitos filhos. Mais gente. Na época, nós éramos poucos, inaugurando. Entende? Exatamente. Então, era uma coisa realmente muito mais difícil, sabe? E a gente, enfim... Não foi uma coisa fácil. É muito fácil hoje em dia. Não, mas que maravilhoso. Porque realmente, hoje, quando você olha hoje, você fala... Cresceram, que família linda. Exatamente. Mas 1 e 2, e 1, 2 anos, 3, 4, um monte pequenininho, você com dificuldade. Imagina, sem ajuda, a minha mãe não me ajudava, minha sogra não me ajudava. Eu tinha, em alguns momentos, eu tinha gente, tinha gente que eu não tinha gente para me ajudar. Enfim, com todos, na época que todo mundo estudava em casa, ou seja, não é uma coisa, que maravilha, né? Tem as suas dificuldades, né? Então, só que eu não... Hoje em dia... Porque eu acho que foi uma coisa que realmente eu persegui encontrar a vontade de Deus nisso que eu faço, sabe? Mas, desde que a gente teve nossos primeiros filhos, a gente estava querendo colocar pessoas no mundo para que pudessem amar a Deus. Isso era uma coisa muito clara. Então, pra mim, tanto faz ser um menino ou ser uma menina, entendeu? Então, assim, realmente, os meus filhos não são pra mim. Imagina, sabe, assim, eu tenho realmente dificuldade de compreender um pouco. Eu assim, consigo imaginar, a pessoa sempre quis ter uma menina, que fofo, botar um lacinho e tal, mas isso pra mim... É rápido, é muito efêmero, passa. É muito. E passa muito rápido essa parte também, sabe? Essa coisinha de bebê, de emperequetar, de tudo. Agora a gente tá com filho adolescente, você vê como isso tudo... Muito rápido. Essa parte, essa firula de levar, de carregar da faixinha do filho pra você. O filho com você é muito rápido. Assim como, nossa, teve uma das aulas também na comunidade que eu tava falando disso, tava falando de uma beata, chama Beata Conchita, que eu tenho lido muito sobre ela. Eu já ouvi falar. Nossa, ela é muito maravilhosa. E aí, ali acontece uma coisa, tanto no livro dela, quanto no livro da mãe de Dom Bosco, acontecem 2 cenas que eu acho que a gente precisa pensar nisso enquanto mãe, sabe?
a Conchita teve 8 filhos e ela perdeu 3. Um deles afogado, outro deles com uma doença, acho que faleceu, tinha uns 6 anos, e o outro faleceu mais velho, né? Mas um deles, chega uma hora que já é sacerdote, escreve uma carta para ela dizendo, claramente na carta, ele vai se entregar ao martírio. Mas ela já tinha perdido 3 filhos. 3 filhos, nossa. Então, imagina a dor dessa mãe. Nenhuma mãe quer perder um filho, pelo amor de Deus. Claro. Né? E ela já tinha perdido o marido dela. Ou seja, ela ficou viúva aos 40. E aí o que aconteceu foi que a carta de resposta dela para o filho foi uma carta totalmente sobrenatural. No sentido de que eu compreendo, meu filho, é isso que você tem que fazer. Se entregue ao que você tem que fazer. Né? Então, vai. Imagina se uma mãe não vai sentir dor por causa disso. Mas eu acho que a gente tem que conseguir entender isso. A gente não cria os nossos filhos para nós. Por mais que a gente esteja presente, encha de amor e carinho e cuidado, eles não são nossos. Eles são do que Deus quer que eles sejam, sabe? Desde o martírio, até ser casado, até ser sacerdote, até, sei lá, ser solteiro, enfim, sei lá. E eles não pertencem a mim. E a mãe de Dom Bosco, quando ele já é sacerdote, ela fala para ele, quando ele se ordena, ela fala, meu filho, preste atenção. A partir de agora, você não vai se preocupar mais comigo. Eu não posso mais ser sua preocupação. A sua preocupação tem que ser a salvação das almas. Esqueça da sua mãe. Uau. Imagina, né? Então, o que a gente não consegue ver a maioria das mães fazendo. Não. Ficam... É que hoje em dia o mundo, a relação é muito pra si, né? Pois é. Tem um filho pra satisfazer, tal, pra minha velhice, como se o filho fosse garantia de... Muito assim, você não vai ter filho, mas quando você ficar velha... Quem como vai cuidar se de isso você? fosse alguma garantia de ter filho, de mesa cheia, ou de casa, ou de cuidado, ou de relacionamento, ou de amizade. Exatamente. Né? E não dispõe, né, pra... Exatamente. Então, por isso, eu acho que não era uma questão pra gente, sabe? Vai ser uma menina? Não sei lá, o que Deus quiser, entendeu? 7 filhos. Se te contasse lá atrás, eu gosto sempre de olhar assim a trajetória. Sinistro, pensar, né? você viu o seu vídeo do casamento, dos seus votos, tem mesmo. a hora que o padre fala assim, promete receber todos os filhos que Deus mandar. Eu faço assim, juro, no meu vídeo tem, eu faço... Eu tenho assim, juro, no meu, tem mesmo, eu só tenho 3. Não é mole não, Como né? Você consegue imaginar? Você imaginaria que você ia ter muitos filhos? Você imaginaria? Então, era um desejo, pra falar Você tinha um desejo bem de muitos sincera filhos? verdade, Quando eu você queria se ter muitos casou, filhos. no momento do casamento, você tinha intenção? Tinha. Você tinha um desejo, disposição? Anos antes não, tá? Não. Anos antes não. Não foi um desejo sempre da minha vida. Não. Não foi. Claramente não foi. Muito pelo contrário. Quando eu era nova, quando eu tava na faculdade, eu tinha uma prima minha que tinha 4 filhos. Eu achava um absurdo. Eu falava, cara, louca. Tipo, como assim? Bota 4 filhos no mundo. Você já estava estudando medicina? Já estava estudando medicina. Só que eu não tinha fé nenhuma. Eu era católica batizada, mas assim, não tinha fé nenhuma, não conhecia nada. E essa minha prima, ela era protestante. Ela também não era católica e, assim, não sei se tinha, inclusive, uma intencionalidade em relação a isso, né? Isso, de não fé, sei. não era uma questão de abertura de fé, mas ela tinha muitos filhos. Mas eu achava que ela tinha dificuldade financeira, não sei o quê, achava um absurdo, não sei o quê. Coisa então, do mundo. não é, total, o mundo não era a gente. Não era uma coisa que eu me encantava. Inclusive, o próprio casamento não era pra mim um sonho. Não era. Não era. Você não era, você queria ser médica. Eu queria ser médica. Você queria ser médica, trabalhar, ser independente. Total. Eu queria Como trabalhar, foi essa ser mudança médica, na sua... independente. A pediatra? Independer de Mas homem. pediatra. Não, mas a pediatria, eu não queria ser pediatra. Se eu tivesse, assim, o que você queria fazer? Não pensa em mais nada. O que você quer fazer? Eu queria ser cardiologista. Sim. Que é quase mecânica. É uma engenharia dentro da cardiologia. Exatamente. Porque eu quase fui engenheira. Quase. Né? Seu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro. Seu pai é engenheiro, tá. E eu adoro física, matemática, química, é comigo mesmo, adoro. Inteligente, minha gente, é muito inteligente. Então, muito mesmo. Olha, fazer medicina foi só pra conhecer o ídolo, acho. Olha, que legal, como Deus tem um caminho, né, pra gente reservado, né? É. E aí, como é que foi? Você, medicina, você entrou nessa, independente e tal? E como foi essa? Só estudava. Quando eu conheci o ídolo, Mas você conheceu logo no início, vocês começaram a namorar bem no início da faculdade. Mas as nossas... Assim, a gente não brigava, não. Mas as nossas desavenças era tipo isso. A gente tinha aniversário de namoro tal dia. No dia seguinte tinha prova de patologia. Não eu falava, tinha aniversário de namoro. Tem aniversário de namoro.
entendeu? Não tem aniversário de namoro, é estudar para E minha própria ele é mais E ele esse lado ficava mais romântico. total. Ele falava Precisa, assim, o casal precisa desse. sim. Ele não conseguia compreender, entendeu? Aham, eu entendo, falo, sou não, mais você não tá o Ítalo. entendendo. O Fernando é mais você. Engraçado, na Eu minha casa. preciso mas eu sei. estudar, entendeu? Aham. Eu vou fazer medicina. Como é que um médico vai ser, entendeu? Então eu sempre fui muito racional nesse sentido, entendeu? E além disso, a minha mãe, ela era professora, né? Então a gente nunca pagou colégio. Quando eu fui pro PH, porque eu fiz o colégio anglo-americano a vida inteira. Quando eu fui Eu pro fiz PH, também, era uma moda na nossa época, pois né? é, Que era o melhor, era o preparatório. Eu tava no 2º ano e falei, mãe, pra eu poder passar pra medicina, não vai rolar, eu tava aqui nesse colégio. E ela estava saindo do colégio, porque ela estava abrindo a empresa dela. Foi o único ano que minha mãe pagou colégio pra mim. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, a minha mãe só vai pagar um ano de colégio. Eu preciso passar para uma Eu preciso faculdade. passar. Minha mãe não tem condição de ficar pagando isso aqui. E aí, minha filha, eu estudava de dia, de noite, dia, de noite, dia, de noite. E eu passei do 3º ano mesmo pra medicina. Passou para medicina Passei direto, FRJ, não é? FRJ. Mas responsável você sempre foi. Sempre fui. Isso sempre sua mãe fui. sempre te chamou, educou também a responsabilidade. Minha mãe sempre. Minha mãe, isso é muito bom. E isso eu trouxe pra minha vida. Tanto a minha mãe quanto meu pai, eles sempre educaram a gente para que a gente fosse responsável pelos nossos atos. Ótimo. Sempre. Muito bom. Então, a minha mãe falava assim, minha filha, você escolheu, assuma as suas consequências. Ótimo. Você escolheu, assuma as suas consequências. Quando eu casei, eu falava assim, ai, minha mãe é muito dura, sabe? Porque eu tinha, engraçado, eu tinha comparação com a minha sogra, que não é assim. Minha sogra é mais, sabe? Juntinho, Acomoda. faz mais e tal, né? Então, tipo, o Ítalo tinha que estar pra faculdade, pra vestibular, tipo, ele não arrumava nem a cama, entendeu? Tipo, deixa que eu faço isso aqui. Minha mãe não, minha filha, você tem que estudar, você, muito bem, vai estudar e faz todas as outras coisas que você tem que fazer, entendeu? Então, hoje em dia, isso pra mim é maravilhoso, porque quando eu tive os meus filhos, eu falei, deixa que eu faço. Eu falei, não preciso de ajuda. Ok, vou assumir também aqui as minhas escolhas. Quando eu casei, a gente casou, a gente não tinha condição financeira de casar, minha mãe falou, minha filha, pode casar. Agora, eu não vou pagar suas contas. Claro. E ela tá certíssima, certíssima. Então, quando a gente ela teve te chamava nossos a filhos, responsabilidade. chamava, sempre chamou. E assim, hoje em dia eu vejo como isso era bom, sabe? Porque realmente, todas as coisas, tanto que casar sem muita condição financeira, como ter os meus filhos, minha mãe sempre falou, minha filha, você pode ter quantos filhos você quiser, só que os seus filhos são seus, eles não são meus. E ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Ela tem toda que ela a razão. pode ajudar a ter preocupação no lugar de vó, mas né, o lugar falou, dela minha filha, não é eu tenho a minha vida, eu preciso trabalhar. Tem mesmo. Tinha que ajudar ao resto da família, financeiramente, taranã. Tá totalmente certa, entende? Isso você levava de boa? Porque assim... No início, não. No início eu ela achava... era dura. Eu achava dura, eu achava que ela, poxa, não estava tão próxima, sabe? Mas eu acho que ela tá mais pra certa do que pra errada. Que bom. Acho Você acha mesmo. que educar é essa coisa mesmo de você repetir aquilo que você leva e o resto você dá uma ressignificada e a gente vai ter, obviamente, nossas dificuldades, nossos erros, a gente não é perfeita, a gente tá sempre lutando, mas que é um pouco assim, porque você fala nessa coisa é engraçado, né, como tem, outro dia falando sobre a questão dos filhos, né, de ter muitos filhos, de abertura à vida, na minha casa, minha mãe já era totalmente assim, ter filho é maravilhoso, ela, com todas as dificuldades financeiras que ela passava, de pagar colégio, de sustentar o filho, mas filho é a melhor coisa do mundo, é bom ter muitos filhos mesmo, que a família, a gente, essa abertura, então de certa medida isso também ficou em mim, sabe? Sim. Eu nunca consegui, eu não tenho muitos filhos como você, eu só tenho 3, eu falo só tenho 3, parece até. Não, mas as pessoas quando perguntam pra mim assim, vai ter quantos Deus quiser ou vai parar na Catarina? Eu, se Deus quiser... Eu vou parar na Catarina. Se Deus quiser. Espero que Deus e eu estejamos um casalzinho perfeito. Mas eu nunca consegui olhar nem no 1, nem no 2, nem no 3 e nem agora mesmo, assim, o filho muda toda a nossa vida e vai mudando tudo e vai mudando a nossa circunstância, a realidade, a gente vai entregando conforme vai sendo. Mas nesse sentido eu não consegui falar, Deus me livre, porque eu acho que isso veio muito da maneira, eu acho, da minha mãe. Eu nunca consegui olhar uma pessoa, uma criança, um bebê, uma chegada confusa, muita coisa, sabe assim?
Mas eu faço, Deus me livre, de jeito nenhum, sabe? sei, Esse sei. olhar meio... Não, eu acho que que a gente realmente a gente traz traz. uma memória educativa, sem dúvida. Eu Isso. chamo de memória educativa. Memória educativa. Total, a gente tem uma memória educativa. Ou seja, como nossos pais fizeram, a gente tende a fazer. E é não por tende, isso, mas também a gente aprende também pelo diferente, tende não? a fazer por isso. A gente tende a fazer por isso. Você lembra como fizeram Foi com você bom. e aí você fala, não, eu acho que você, às vezes eu acho que você não tem nem essa reflexão. Você fala, cara, sei lá, minha mãe fazia assim, eu acho que é assim que faz. Tanto é que, por exemplo, você pega meme de Instagram, todas as mães são iguais, no sentido de que as pessoas tendem a repetir o que as mães fazem, o que as pessoas fazem. E aí, as pessoas, inclusive, acham que isso é uma caricatura do que é ser mãe, né? De pegar o chinelo, de sair gritando e não sei o quê. Você todo mundo. Exatamente. O que eu acho a gente tem a nossa memória educativa, verdade, e a gente, assim, vai ficar com ela, porque foi isso que você aprendeu, só que eu acho que você tem que, como mãe, ter intencionalidade nos seus atos. Então, eu realmente acho que você precisa ter uma educação reflexiva. Total. Por que eu tô fazendo isso? Peraí, rapidinho. Tudo Qual a bem. intenção que eu quero quando eu faço esse não? Exatamente, claro. Onde eu quero Isso sim. levar e guiar. Porque senão você não tá fazendo nada. Senão Você realmente... só tá deixando o tempo passar. Senão você tem a sensação que a babá pode fazer por você. E não pode. Por quê? Porque você tem uma intenção de educar aquela criança. Então, isso tem que vir realmente da sua reflexão, sabe? Sim, total. Então, a memória educativa ela vai estar. Então, a minha mãe faz algumas coisas e você fala, caraca, a senhora tá fazendo igual a minha mãe. E, né? Agora, você tem completa capacidade de falar, tudo bem, minha mãe tá fazendo assim, mas a partir de agora eu vou fazer tal. E é engraçado porque minha mãe assiste minhas aulas. Porque minha mãe é pedagoga, eu acho que ela gosta e tal. Né? Assiste minhas aulas. E aí ela fala, minha filha, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Então, hoje em dia, depois de anos aí, tanto minha mãe quanto minha sogra, elas seguem muitas nossas orientações. Porque elas viram que dá certo, elas viram que precisa ser feito de outro jeito. Então, por exemplo, agora a gente viajou, cara, minha casa continuou funcionando como se eu estivesse aqui. Sim. Porque os meus filhos estão acostumados, minhas funcionárias que estão aqui estão acostumadas, minha mãe e minha sogra também veem que a coisa funciona e elas percebem que é melhor fazer do jeito que tá. Claro. O hábito, o bom hábito e tal, né? Claro que tem uma coisinha que acontece e você lida de boa. Hoje em dia muito bem. Ai, que bom. Com os meus primeiros filhos, não, sofria. Óbvio, porque eu achava que eles ia iam acabar morrer, tudo. Vai jogar tudo por água Meu abaixo, que eu horrível. fiz. Exatamente. Hoje em dia eu tenho completa convicção que isso é uma furada, não é verdade. Verdade. Se você preenche as lacunas na educação dos seus filhos, tudo bem. Tudo bem. Vai lá, vai ficar um pouquinho, vai fazer, vai voltar nada. e vai... Eu também. Ele percebe claramente claramente a diferença onde pode fazer, onde não. Eu chamava a casa da minha mãe de Vegas. O que acontece em Vegas, lembra? O que acontece em Vegas fica em Vegas. E aqui eles vão pegar e voltam à rotina. Às vezes a gente tem essa dureza, a gente acha que nunca mais vai botar tudo para água abaixo, vai acabar toda a nossa... Exato. Né? A gente tem muito medo disso nos filhos pequenos, né? Filhos pequenos, porque a gente ainda não viu a experiência acontecer, né? Também, né? Total. Nossa, né? Meu mais velho, coitado. Então, certamente, a gente brigou com os nossos, minha mãe, meus sogros. Pra você de manter forma ser muito mais firme. Exagerada. Mas que eu acho que é isso que a gente tá falando. Faz parte do processo. Faz parte do processo de aprendizado de todos, né? De todos. De todos. Porque, assim, eu acho que também os pais da mãe e do pai, eles também precisam passar por um processo de nova readaptação, de que agora eles não são mais nossos os pais. Eles e são que os não avós. são eles que vão mandar, não né? São. Lógico. Então também. todo mundo passa por um processo de calma rapidinho, para de se meter. Não. Deixa então, eles no lugar. No meio disso você acaba viajando um pouco, sendo um pouco grosseiro, não sei o quê, você vai reajusta e tal, mas, né, teoricamente, acho que os nossos pais tinham que ter essa maturidade de tá, calma, eles vão chegar lá, né? Faz parte do processo. Eles também estão aprendendo. Também estão aprendendo. O Ítalo fala isso que é bonito, né? A vida acontecendo. A vida acontecendo, é isso aí. Agora, a gente tem que conseguir ter maturidade para perceber, perdoar, isso. todo mundo seguir junto, a família, sem brigar, sabe? sem desavenças, sem ficar instigando isso, Vir você né? primeiro e pedir desculpa. Quantas vezes a gente fez isso, tanto eu quanto o Ítalo, de acontecer alguma coisa com nossa grande família, né? Que a gente chama. Sim. E a gente ir lá e nós somos os primeiros a pedir desculpa. E às vezes a gente não era nem culpado. Entendeu? Mas a gente fala, humildade, desculpa. Vamos para restabelecer aqui. A gente tem que conseguir ter mais... Se a gente tá tentando conseguindo ser ver, reflexivo, né?
Então tá bom, tudo bem, realmente, eu exagerei um pouco daqui e tal, vamos seguir pra frente, entendeu? bom. Senão... Não vira uma briga por umas vira uma coisas briga por uma bobas, coisa né? A gente vê brigou boba. por quê, não foi? Você nem sabe por que brigou depois. Não sabe nem por quê. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre a questão da sua profissão, né? Você queria ser médica e tal, e era muito feliz, e você, quando depois seu primeiro nasceu, você largou a residência, porque foi uma coisa também injusta que fizeram um pouco com você nisso, que não te deixaram articular. A gente foi num mundo tanto de, né? Também, tudo bem que eram 15 anos atrás, né? 15 anos, mas 15 anos A já se coisa falava não muito é- dessa coisa do lugar da mulher. falava. Não deixaram ela, conta um pouco só essa história. O que acontece é que o você seguinte, deixou? eu fiz faculdade na FRJ e fiz residência na UERJ. Por que eu fiz residência na UERJ? Porque na época do Medcurso, que é o curso que a gente faz para residência, tinha um professor de pediatria lá, que era da UERJ. Então, ele era professor de pediatria geral e eu gostava de pediatria geral. Eu falava, cara, eu acho que eu tenho que ir pra lá, né? Também uma bobeira, porque imagina, você não pode ir para uma instituição, pode ir um professor, né? Mas tudo bem. Ok. Enfim, fui pra UERJ, que não era minha casa. Sim. O FRJ Você era não minha conhecia casa. todo mundo e Entendeu? tal. Aham. Então, hoje em dia eu penso, se eu tivesse ido pro FRJ, eu acho que a história teria sido diferente. Porque eu tinha professores lá que me conheciam da minha graduação inteira, eu tinha feito o meu internato lá. Então, Talvez você tende teria, a ser um pouco talvez, mais, não dá pra saber, não talvez. existe engenheiro de Mas obra era pronta. muito mais provável que fosse um pouco mais maleável. Por quê? Porque quando eu entrei na residência da UERJ, era para eu ter casado no meu R2. A residência de pediatria geral são 2 anos. Tá. Então, era para eu ter casado no meu R2. Só que o meu digníssimo marido Queria casar. quis adiantar o casamento. Queria casar. E aí ele adiantou o casamento dele. Falou, olha, só pra te avisar que eu adiantei pro dia 21 de junho. Inclusive vai ser agora. Ai, que lindo. Aí eu falei, tá, que ótimo. E tipo, tá bom, legal. Então a gente adiantou 1 ano. E a gente ia casar em março do ano seguinte, Tava de marcado, 2010. tá. Estava marcado. E a gente adiantou pra junho de 2009. Entendi. Ou seja, o início da minha residência já foi um início de residência de eu já não mais tão focada na residência. Casando, Eu estava se adaptando casando. a morar também, né? Entendeu? Tá casada, cuidar de uma casa, responsabilidade. Então, eu já também queria colocar uns limites de horário. Então, tipo assim, a residência, a gente ficava na residência até 5, 6 horas da tarde. E aí eu falava, gente, vamos passar o plantão, porque aí o pessoal do plantão resolve. Aham. E eu vou pra casa pra casa. poder fazer minha comida, Cuidar da minha cuidar da minha roupa, casa, lavar minha cama, lavar a tal. roupa. E aí, só que isso é um certo estresse, sabe? Porque residência, cara, residência Todo mundo tu muito mora jovem, lá, entendeu? Todo lógico. mundo jovem, não tem ninguém pensando Ninguém tem muito nisso. compromisso. Então, eu acho que essa Você tava num outro relação momento. também não foi bem estabelecida, sabe? Assim, deles realmente conseguirem saber quem eu era profissionalmente. Porque eu tava com a minha cabeça pensando na residência, claro, na minha formação, mas também, eu também tinha outras coisas pra fazer. De casa, de comida, não sei o quê. E aí, logo, obviamente, eu casei, engravidei em julho, entendeu? Então, o resto da minha residência, até Tava grávida. E tinha, não sei, que foi abril, eu tava grávida, entendeu? Então, além da minha casa, ainda tinha gravidez, ainda tinha não sei o quê, né? Então, assim, eu também acho que não houve a possibilidade de criar um vínculo com os professores para que permitisse algo nesse sentido, né? Entendi. Eu acho, um pouco, né? Já no fundão eles já me conheciam, é o que eu quero dizer, entendeu? Eles já me Talvez. conheciam, eles já sabiam como eu era, e aí talvez pudessem ter sido um pouquinho mais maleáveis. Aí não deixaram, você pediu pra fazer Não deixaram. dividir em 2 anos. Eu adiantei todos os meus plantões do R2 o máximo que eu pude pro R1, então eu Tá. dava plantão atrás de plantão para conseguir, quando o neném nascesse, Nascesse. não dar tanto plantão. Mas eu ficava na residência, eu chegava na UERJ às 7 e saía 6. Caramba, E grávida. dava plantão ainda tinha uns plantões. Não, e depois com o bebê nascido. E Ah. aí eu tinha que voltar com 4 meses. Bizarro, o Claudinho né? tinha, o Itinho tinha Tinha 4 meses. meses. Então, putz, eu tava amamentando, entendeu? Como é que eu ia sair de casa? Não. Eu tinha que chegar às 7, ou seja, eu saía às 6 e chegava às 6. Era impossível, impossível. Tipo assim, na minha É cabeça... muito doido, cara, né? Porque muito o ser doido. humano é o único animal que delega o cuidado da sua prole. Como é que eu ia deixar de amamentar ele? Isso. Entendeu? Só que assim, não foi uma decisão fácil. Isso que eu Era uma ia perguntar, decisão não óbvia. Foi, doeu. Não, era uma decisão óbvia em que sentido? Necessária. Eu Era não que tinha o tinha, não fazer. tinha outra. Eu não tinha minha mãe, eu não tinha minha sogra. Eu não ia deixar ele na creche de 6 às 6, com 4 meses, entendeu? Sem mamar. Sim. Poxa, não tinha como. Então, assim, eu realmente não tinha outra opção. Se eles tiver, qual foi a minha proposta?
que eles me deixassem ficar meio período. Sim. E aí eu ficava só no meio período e estendesse mais tempo Ficasse mais tempo de residência, eles não deixaram. Não deixaram. E aí você tomou a decisão, você saiu. Saiu, tive que sair, eu tive que assinar. Isso eu me lembro. Isso que eu Você queria fala, falar. cara, não tem memória. Você se lembra. Mas isso eu lembro. Você teve que assinar. Tive que assinar. E fazer tipo uma renúncia. Renúncia, vou sair da residência. Ai, é meio que Cara, esse dia foi doído. muito difícil. Muito difícil. Não foi fácil, não. Não. Não foi fácil, não. Foi bem difícil pra mim, porque eu gostava de ser médica. Gostava de ser médico. Gostava de ser médica. Modéstia à parte, eu era uma boa médica, né? Então, Era boa assim, em tudo, gente. Era Ela faz boa tudo médica. bem. Era Eu passei muito na residência dedicada. em primeiro lugar, cara. Você passou em primeiro lugar. Então, eu era uma boa médica. Mas Mas senão você não ia estar aqui. Tem uma coisa que você fez também da questão da que eu queria falar, isso da sua vocação, né? Você não foi, acabou que você deixou a medicina, mas hoje você dignificou muito o lugar da mãe no seu trabalho, deu luz muito ao lugar da mulher também, para além, né, de que profissão não é só algo que você faz fora de casa, ou fazer bem feito, ou dessa dignidade da mãe, né, desse olhar, desse papel tão importante de estar em casa. Eu acho que você dignificou muito esse lugar que estava muito perdido, né? Como se o valor, assim, e sem ser uma mulher dos anos 50. A gente também não quer viver como uma mulher dos anos 50, de jeito nenhum. Até porque hoje você trabalha pra caramba. Exato. Isso virou um trabalho fora, vamos dizer assim, virou um vocês trabalho podem dizer fora. assim, uma empresária. Não gosto muito de fazer esses nomes assim, mas de fato. Porque o que eu acho, Aninha? Eu acho que, Lulu, eu acho o seguinte, que a gente é mãe e parece, o dia eu tava conversando com uma menina, ela falou, cara, quando a gente tem bebê, a gente acha que a gente nunca mais vai sair daquilo. Que vai ser tipo aquilo pro resto da vida. E não é verdade, Não é né? verdade. Então, o que eu acho que a gente tem que aprender é entender o nosso momento, né? Às vezes, os nossos filhos precisam de nós quando eles são pequenos. E a gente precisa ficar ali full time. Isso. Só que aquilo não é pra sempre. Sim. Né? A coisa vai mudando. A nossa vida é muito dinâmica. Muito. E a nossa vida materna também. O que eu acho que a gente precisa entender, enquanto não só as mulheres, mas os homens também, que a gente precisa fazer um desenho de carreira. Sabe? Vamos desenhar. Igual faz business plan, ninguém pensa na história da vida, né? Exatamente, vamos desenhar, vamos sentar aqui junto? A gente vai ficar o resto da vida assim? Não. Hoje eu tava pensando, eu comecei a ter filho, eu tive meu primeiro filho com 26. Eu engravidei com 25, mas eu tive com 26. Tive com 27. O último filho eu tive com 37. Olha. Foram 11 anos só, minha gente. Isso. 11 anos, não é nada. Uma vida na eternidade. Uma vida de 80. 11 anos não é nada. É só a nossa vida fértil que a gente tem ali. Claro. Então, assim, E não adianta, não tem omelete sem quebrar ovos. Você quer ter filhos, família, essa parte que eu falo, é um pedágio, assim, né? Que você vai ali doar mesmo, né? Se esvaziar também um pouco, né? De verdade que se a gente consegue realmente fazer o que nos cabe naquele momento, é isso que eu falei, a gente desenvolve um monte de coisa que a gente leva pra vida. É verdade. Você começou falando isso lá no início. Nós somos uma coisa. Uma coisa, é isso que eu queria. Nós somos uma pessoa. A gente não é a Sam é médica, a Sam é mãe, a Sam é religiosa, a Sam é esposa, a Sam é amiga. Eu sou tudo um. Eu sou uma coisa. Então, na hora que eu me desenvolvo como pessoa, eu desenvolvo todo o resto. É isso. Todo o resto. Então, hoje, o meu trabalho hoje, ele é fruto da minha vida oculta. Sim. Com os meus filhos. Total. Entendeu? Eu tava ali com eles, totalmente no meu coração. Estudando, se formando. É o não que eu ficou sempre também falo. só. Não. Não é, porque dá pra você viver uma vida de casa, também uma vida egoísta Dá, dentro de casa. totalmente. Bota na escola, vai fazer academia, Netflix, vai não fazer sei o Netflix. quê, ou qualquer coisa e viver uma vida pra si, Total. ainda assim. E você pode trabalhar fora e não ter tanto Exatamente. tempo e ter essa certeza. intenção de olhar, né? Com Porque também certeza. é importante a gente também articular com essa mulher que também conseguiu terminar a medicina. Não, exato. E é Cada pessoa médica, tem a uma sua história. realidade, igual do filho, do lugar do filho. Exatamente, cada uma pessoa tem uma história. Então, assim, essa foi a minha história. Mas tem pessoas que conseguiram trabalhar e conseguiram articular as duas coisas, tinham uma ajuda, não sei o quê. Uma coisa melhor do que a outra? Não. É a melhor coisa. É que na minha história, essa foi a sua o que eu história, precisei fazer. claro. Entendeu? Agora, o que a gente precisa entender é isso. Nós somos uma pessoa inteira
que estamos vivendo todas as nossas realidades. É a famosa unidade de vida. É uma coisa só, né? Então, realmente, não é você, não vou, agora vou cuidar dos meus filhos. Você fica cuidando dos seus filhos fazendo o quê? Isso. Fazendo o quê? Realmente, você vai cuidar dos seus filhos, você sabe falar de cebola, batata, quanto que tá o custo chato. do arroz, Ninguém do feijão, não sei o quê, aguenta, ninguém aguenta. É lógico. Né? Seus amigos não aguentam, seu marido não aguenta, seus filhos Nem não aguentam. você não se sente bem com você mesmo. Então, realmente, você não pode ficar achando que a vida se resume a passar roupa, a fazer comida. Não. Você realmente, aquilo é uma parte do seu trabalho que demanda tempo, Muito. sim. Mas o que você está ali com uma intencionalidade. Isso. O seu lugar ali não é o mesmo lugar de uma funcionária que trabalha lavando roupa, passando roupa, não sei o quê. Não é. Não é. Você é outra coisa naquela família. Claro. Então, realmente, por isso, algumas coisas você pode delegar. Verdade? Você pode delegar porque você vai ensinar a fazer do jeito que você quer, da sua família, e essa pessoa não vai te substituir no que você é, que é a mãe e a dona, a rainha daquela casa. Isso, adoro a rainha. Entendeu? Claro. Então você precisa sentar nesse trono. Isso. Entendeu? Precisa. E isso foi te levando a ser quem você é hoje. Exatamente. Então não foram as coisas que eu estudei. Não foi parou. Eu Foram as coisas parei, que eu vivi. fiquei 11 anos parada. Não. Só não aparecia. Exatamente. Ninguém via. Exatamente. É solitário, né? É. Difícil, tem uma coisa difícil que é solitário mesmo. Exato. Conviver. Hoje em dia as crianças, os grandes já fazem companhia, já Claro. conversam, já trocam quando é pequenininho, Com certeza. diferente, né? Exatamente. Você fica muito tempo fazendo as coisas sozinho e é muito braçal, você ficou toda hora e bota pra dormir, não sei o que, faz comida, faz um monte de comida que a criança não come, você fala, ai meu Deus do céu, puxa vida, e agora o que eu faço com essa comida toda, né? E limpa, né? Tipo, 5 crianças passando mal ao mesmo tempo, me lembro muito dessa cena. Eram 4 dos nossos passando mal, que a gente só tinha até o Álvaro, todos vomitando ao mesmo tempo. E nós éramos 2, eu e o Ítalo. Falei, cara, a gente só tem braço pra 2. Já era minoria. A gente só tem braço pra 2. Eu me lembro disso, Lulu. Cada um deles com um baldinho do lado, todos deitados no chão, porque senão ia sujar todos os lençóis. Eram todas as crianças deitadas no chão e eles vomitavam. E aí a gente tentando ajudar um e outro, né? Então essas cenas aconteceram na nossa vida. Claro. O pessoal viaja achando que não tem, que a sua vida é não, perfeita. muito maravilhoso e tal. Não existe isso. Isso, claro. Então, eu já falei isso. Não tem imaginação. Mas não tem imaginação. Não existe isso. Qualquer pessoa que chegou em algum lugar na vida, inclusive as pessoas que a gente critica, assim, serinho. Lula, Alexandre de Moraes, não sei o quê, critica, não sei o quê. Ninguém tá lá à toa. Tirar o mérito das pessoas é uma coisa muito ruim. É errado. Entendeu? Você, achar que tudo é uma porcaria, foi tudo por cambalacho, foi tudo não sei o quê. Não é assim, sabe? A vida não é assim. É inocência da nossa parte a gente achar assim. Todas as pessoas têm o seu mérito. Tudo é mérito? Não. Tudo é bom? Óbvio que não, a gente também não pode ser idiota achando que sim, que tudo é bom. Mas as coisas se constroem, sabe? Então, um bom casamento você constrói, uma boa maternidade é uma coisa que você constrói. E constrói à base de coisas que ninguém vê. É verdade. À base de coisas que são suadas, de sofrimentos, de dificuldades. Não existe uma boa maternidade sem forjar-se. Isso não existe. Não existe. Então é maluquice. Ninguém nasceu uma boa mãe. Não existe isso. Não. Ninguém nasceu uma boa mãe. Toda boa mãe se faz boa mãe com intencionalidade, com entrega, com esforço. Toda boa mãe é assim. Com luta, não existe com isso. Luta, né? Porque toda vocação é assim, Lu. É verdade. Toda vocação, todo chamado é assim. Por mais que você... uma pessoa foi chamada a ser padre. Ele é um bom padre? Não, ele vai ser um bom padre se ele se esforçar para ser um bom padre. É igual um bom marido, uma um boa bom mãe. marido, igual um bom CEO de uma empresa, um bom Isso. advogado, um bom médico. Ninguém é porque Ninguém é porque é. Passei pro fundão, agora eu sou boa médica. É assim, você tem uma sorte, que você, né, seus filhos, que sorte, as pessoas acham, não. Não existe isso. Tudo que muito vale, custa muito. Custa muito, exatamente. Então é isso, é um esforço diário da nossa parte, sabe? Então, resumindo, eu acho que a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Tudo que a gente está fazendo vai ser incorporado à nossa personalidade. Tudo. Isso, por isso que eu quis fazer o Pode à Mesa. Para contar exatamente isso. Tudo. Desde a sua história, como que você olha a sua história com os seus pais, né? Então, você olhar
É tipo, eu gosto muito, uma vez, o Ítalo que me ensinou isso, e eu falei, cara, isso é muito verdade, o olhar que a gente tem, né? Tipo, filhos que foram adotados. Você pode ter um olhar, minha mãe me abandonou, ou você pode ter um olhar, quiseram me adotar. Sim. Quiseram me amar. Então, tudo é como a gente procura Total. ver as coisas, né? Então, a nossa história pregressa, como eu olho para os meus pais, como eu olho para os meus sogros, eu posso escolher olhar o pior lado deles. Mas não é isso. E é isso que eu acho que a maternidade me ensinou e que eu acho que eu procuro ensinar as pessoas. A maternidade, ela precisa... O que é ser maternal? É você desenvolver em você a capacidade de aposta no outro. É verdade. Entendeu? Tipo, uma mãe é E o que ela de faz. conseguir olhar o filho também como é, né, Sâmia? Como com as é. dificuldades, os defeitos, para essa intenção de Isso. forjar, dele ser melhor, de processo. Só uma mãe faz isso, Lulu. Só uma mãe Só faz uma mãe é capaz de olhar ali e falar, cara, ali dentro tem algo gigantesco que eu posso ajudar, né? Então eu gosto muito daquela comparação que fizeram com Michelangelo quando olha para o mármore e vai tirando. Bem, eu vou tirar tudo que não é Davi. Uhum. É isso que a gente faz na educação. É Eu vou tirar tudo que não é Antônio, tudo que não é Ítalo, tudo que não sei o quê. No sentido de que vou tirar o que são os defeitos, o que precisa, as arestas que precisam ser podadas e não sei o quê. E esse é o meu trabalho. Né? Então, quando você olha pra isso, você fala, cara, eu valho muito aqui nesse... É muito. Não é? Eu Claro. valho muito nesse processo. E acho que você fez e faz isso maravilhosamente bem. Obrigada. E acho que você deu essa luz mesmo. Acho que você nunca devia ter imaginado que você ia um dia, sei lá, ser blogueira, não influencer. Né? Imagina, te custa mostrar Sim, sua vida. custa. Você Custa. poderia fechar a sua lojinha e ficar aqui Custa. felizinha aqui dentro desse daqui do... Por um lado, eu acho bom. Porque, por um lado, eu consigo falar com as pessoas das coisas que eu aprendo e que eu ajudar faço também, com os meus filhos, compartilhar, né? ajudar. Mas, por outro lado, é difícil, né? Porque você viver e você registrar a vivência ao mesmo tempo é difícil, porque é difícil você não se perder nisso. É verdade. É muito difícil, É muito né? difícil. É muito difícil. Então, é difícil você estar na janela e, ao mesmo tempo, se ver na janela. Não dá. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Então, você registrar a sua vida, você perde alguma coisa, né? É difícil, né? E aí, eu sempre falo isso com as pessoas. Eu falo, cara, o pessoal fala, não, porque você só fica falando bem dos meninos, não sei o quê. Eu falei, fala uma coisa. Vocês sabem pouco o que acontece na minha vida. Claro, sabem não tem pouco como. e é muito Como melhor que do que vocês acham. Eu sempre falo. Sim. É muito melhor, sério. Tem coisas dos meninos que eu não consigo mostrar para as pessoas. Claro. Porque a intimidade deles, porque eu preciso cuidar da intimidade deles. Mas tem coisas que eu olho e falo, cara, meu Deus, sério, dá um regozijo no sentido de falar, puxa, as coisas que a gente faz quando eles são pequenos, o esforço, né? Você está vendo também. Isso agora. Quando eles, você vai colhendo os frutos. Você vai colhendo os frutos, os adolescentes, Total, eles tomando as melhores decisões, sabe? Então, realmente, poxa, você fala, caramba, mas eu me anulei, eu podia ter... a gente podia muita coisa, mas a gente não pode duas coisas. Esses dias me perguntaram no Instagram assim... não pode duas coisas. Não pode. Esses dias me perguntaram assim, mas você acha que com a maternidade a gente perde viagens e oportunidade de trabalho? Mas olha, qualquer escolha que você faça na vida, você vai perder alguma coisa. Qualquer. Não tem como. Se você escolher a viagem, você vai perder tudo que a maternidade pode te dar. É verdade. Então aí você tem que escolher. Eu prefiro levar para o caixão as coisas que a maternidade me ensina do que o que minha viagem me ensina. As coisas que a viagem me ensina são ruins? Não são ruins, mas é uma questão de escolha. É isso que eu tô falando isso. Eu entendi, é uma escolha. Total. Significa que você vai ser mãe que você não vai poder viajar? Claro que não. Mas ela tá falando numa dicotomia. Realmente, você não vai ter mais a vida que você tinha. Não. Você vai ter uma outra vida. Só que você vai ter uma vivência que é uma vivência que você não vai ter se você não tiver seus filhos. Não. A mãe tem uma capacidade de ter vivências que são únicas. E que, né, o coração de uma mãe, se você olha para trás e fala, cara, quantas coisas que ficam no meu coração que se não fossem meus filhos eu não ia ter acesso, né? Não, e os filhos, assim, ajudam a gente a fazer a gente melhor. Sabe? Total, né? Com certeza, se a gente permite, sim. Se a gente permite se forjar, assim, quanto que a gente se esforça para ser melhor para eles também, exatamente, né? Exatamente. Então, por isso, eu acho tão ruim esse movimento que tá vindo, que vem, né, forte até, eu amo a maternidade, é o meu filho, mas não amo a maternidade, não, né? Isso é dissociado. Você amar o processo é muito importante. É isso que a gente estava falando, não existe resultado sem processo.
Se você não ama o processo, você tá deixando de amar, tá amando errado. E a verdade é que é até duro isso, mas não tem como você amar alguém se você não ama se entregar por esse alguém. Isso não existe, isso é uma esquizofrenia. Total. Só que é duro isso, porque você fala pra uma mãe, você fala, cara, você não tá amando o seu filho integralmente. É que eu acho que hoje em dia, as pessoas nessa coisa de compartilhar a dificuldade, de poder falar da dificuldade, é bom, é claro que é importante você falar, nossa, é difícil, foi suado. Não é que é igual ficar tomando caipirinha na praia. Óbvio. Mas isso é a vida, isso é minha entrega, isso é, sabe, o que eu tô construindo. Exatamente. Isso não adianta você querer ter filhos bons e educados e você não quer educá-los. Não tem como. Não tem como. Só que eu acho que você olhar pra parte negativa só é muito difícil. É muito difícil. Você fica presa nela, você fica presa no mundo. Você fica preso. E não olha por exemplo, vou dar um exemplo. Terapia é ótimo? É ótimo. Mas eu acho que chega uma hora, ou se você não toma cuidado, se o terapeuta não toma cuidado, você só começa a olhar pra coisa ruim. Ruim, claro. Você começa a olhar pra coisa ruim e achar que os outros têm problemas e que você não tem problema nenhum. Que você não tem nada pra resolver. Você é uma desafortunada. Entende? Então não dá. Se você olha pra maternidade o tempo todo, como é sofrido, como é doído, você tá olhando pra dentro da lama do porco. Você tem que olhar pra fora. Entendeu? Pra onde você vai chegar. Então, quando o pessoal fala... Você perde o foco das coisas, da grandeza, de tudo bom. Você fala, caraca, isso... É porque você não tá entendendo. O que eu tô vivendo aqui não é sobre isso. É sobre uma coisa muito maior do que isso, né? Só que se você fica... Ah, não, então vamos aqui compartilhar a culpa materna. Todos nós. Então, vamos falar do quanto é difícil. É pra baixo, só vai pra baixo. Só vai levar pra baixo. Ruim, entendeu? Isso, claro. Pra baixar a consciência, ninguém precisa do outro. Não precisa. A gente já tem as nossas próprias lutas. Exatamente. É isso. Você precisa alguém que fala... Pra botar pra frente. Beleza, vamos botar pra frente. Pra frente. Pra frente. Exatamente. Pra cima e pra frente. É isso que eu preciso, porque senão não tem condição. Bom. Vamos pro bate-bola, que a gente falou pra caramba. Vamos lá. Você tem algum apelido? Minha mãe me chamava de Samiroca. Mas o Ítalo me chama de Linda. Linda, tá. Uma música preferida, ela não gosta de música. Putz, grila, uma música preferida. Cara, ultimamente, sabe qual é a minha música preferida? Posso ver o nome? Pode. A música preferida, porque ela fala muito sobre a maternidade. E é uma música bem... Peraí, que eu vou ver o nome. Vamos anotar. Aguenta aí. Ela não gosta de música. Exatamente. Era Uma Vez, da Kel Smith. Sabe qual é? Depois você escuta. Vamos escutar. Vamos botar a música aqui. Bota a música pra gente Ela ouvir. é uma música legal que ela fala um pouco da infância e da maturidade. Legal. Quando você escuta com esse olhar do tipo, cara... Aí você escuta e fala, cara, a infância era maravilhosa, mas a maturidade também é muito boa. Muito boa. Nossa, eu adoro. Né? Não tem nenhum melhor lugar do que onde a gente tá, né? A gente tá no nosso lugar. Exatamente. Um sonho realizado. Caracas, um sonho realizado. É, que não tá totalmente realizado, mas está se realizando, que é a minha família. Que quando eu me casei, Lulu, o que eu gostaria... Eu me lembro, no dia do casamento, eu pensei isso, que eu gostaria que as pessoas fossem capazes de olhar para o nosso casamento e verem Deus na vida delas. E eu acho que hoje isso acontece. Que bom. Um sonho a perseguir, então é esse também. Acho que sim. A maior emoção. A maior emoção... Ai, não sei. Acho que é o nascimento dos meus filhos. A maior alegria. Ai, a maior alegria. Ai, Lulu, que pergunta difícil, tá vendo? Eu acho que é isso. Minha vida, meu casamento, acho que é isso. Uma palavra. Pode ser duas? Pode. Amor crucificado. Um sentimento. Entrega. Uma inspiração. Nossa Senhora. Um santo de devoção. A São José Maria. Pois é. Respondi, que absurdo. Respondeu pra mim. Pra convidada. São José Maria. São José Maria. Pra casar, Santo Antônio ou São José? São José. Sua aparição de Nossa Senhora preferida, tem alguma? Fátima. Alguma oração para ter filhos?
Sim, eu tenho uma de Nossa Senhora de la Leche. Ah, vamos Quando- botar. Você me você dá? bota depois? Me bota, Quando a você me gente manda. foi pro Chile na nossa lua de mel, não era pra contar, né? Era só um bate-bola, né? Mas Não, quando a mas gente foi fala. pro Chile na nossa lua de mel, a gente no dia 25 de junho, a gente casou dia 21 de junho. Dia 25 de junho a gente foi numa igreja Aham. e nessa igreja tinha Nossa Senhora do Leite, Do Nossa Leite. Senhora de la Você Leite. razão. E aí o sacerdote deu uma bênção lá para as mulheres que queriam Engravidar, engravidar e ter muitos olha, filhos. que legal. E aí, todas as vezes que eu quis engravidar, eu pedi Fez pra a ela. oração. Vamos botar a oração. Teve 7, gente. Pois Poderosa. é, poderosa. Nunca diga nunca. Alguma coisa assim, nunca faria isso e... Buf, e fiz? É. Aff, eu acho que muitas, sei lá. Deixa eu pensar em alguma. Ai, Jesus. Essa blogueira. Caraca. Tipo o quê? Alguma coisa, nunca diga nunca. Ai, deixa eu pensar. Não sei. Ai, não sei. Tá bom, mas fez. Não Já sei, disse que mas é com pra- certeza. O maior desafio que você já viveu. Uma dificuldade no casamento. O conselho mais valioso que já recebeu. Ih, eu vou chorar de novo. Eu acho que é isso. Faz o que deves e está no que fazes. Essa é lindo mesmo. Ser mãe é... Eita, nossa, olha cada coisa, hein, Lulu? Ai, ai. Ser mãe, eu acho que é isso. Ser mãe é apostar naquilo que ninguém tá vendo, que só você tá. Muito bom. E a última coisa, o que te faz plenamente feliz? Estar com Nosso Senhor. Eu amei! Você gostou? Viu? Que bom. Você é muito Sabia que ia ser bom. Que bom. Muito obrigada, Obrigada. por esse convite, amei. Foi ótimo. Obrigada. Ih, que legal! Viu?